Fala aí, meu respeitável Zé Povinho. Tô brincando de Zé Povinho, vocês não tem nada. Deixa eu conferir se tem volume nisso daqui. Aparentemente tem, então aparentemente vocês não vêm falar comigo que o volume tá baixo. Tudo bem, eu vou falar de finanças aqui. Eu sei que é chato às vezes, pensar, quer falar de futebol, quer saber de bola na rede. Mas acho que é muito importante entender às vezes como é que a finança dos clubes funciona. Eu falo mais do Barcelona porque eu tô aqui muito mais envolvido com isso. Então, sou muito mais impactado, né, pelas notícias do Barça. Mas hoje eu vi um estudo sobre os campeões nacionais da última temporada e chama muito a atenção a diferença do Manchester City para o Paris Saint-Germain. Quero explicar essa diferença dos dois grandes chamados clubes-estados, né? Os Emirados Árabes Unidos atrás do Manchester City e o Qatar atrás do Paris Saint-Germain. E o que os investimentos que esses clubes recebem e o poder de endividamento, por exemplo, que o Paris Saint-Germain tem, interfere em todo o ecossistema do futebol europeu, na concorrência, na poder contratar jogador, poder competir dentro de campo, enfim, isso aqui interfere em muita coisa que depois a gente fala dentro de campo para vocês entenderem até por que o fair play não pega o Paris Saint-Germain. O estudo, e eu vou olhar de vez em quando aqui para o lado, é da Football Benchmark FB. Então, se vocês forem procurar no Twitter, é Football BM Benchmark. E ele traça como os clubes que participam, os que foram campeões das suas ligas nacionais na última temporada. O Manchester City foi quem teve maior lucro, de 48 milhões de euros, o Porto teve 21, o Real Madrid 13, o Bayern de Munique 9. Dá para explicar esses lucros desses times, né? O Manchester City vendeu Ferran Torres para o Barcelona, uma venda não programada no meio da temporada, mais ou menos por esse valor. O Porto vendeu o Luís Dias no meio da temporada também. O Real Madrid não comprou. O Real Madrid foi economizando e com a queda prematura dos clubes espanhóis na Liga dos Campeões, ele foi ganhando mais dinheiro de TV. Tem uma parte dos direitos de TV da Liga dos Campeões que é repartida por todos os clubes, dividido entre o número de jogos que eles fazem. Como o Real Madrid fez mais jogo que todo mundo, tirando o Villarreal, ele pegou uma fatia bem maior disso. E o Bayern de Munique, aqui a venda do Lewandowski, eu não sei se o Bayern de Munique vai declarar na última temporada ou nessa, então não sei se aqui já tem a venda do Leva. E aí chama a atenção que o Milan teve prejuízo de 67 milhões e tal, e o Paris Saint-Germain 369 milhões de euros de prejuízo que o Paris Saint-Germain teve na última temporada. Isso chama muito atenção quando a gente vê que o Manchester City tem um lucro de 49 e o PSG um prejuízo de 369, a gente entende a diferença desses dois clubes. Tem várias vezes que vocês mandam aqui as perguntas na sexta-feira e eu respondo, da diferença de projeto entre esses dois clubes, né? E são clubes completamente diferentes. O Manchester City montou um clube de futebol que tem uma estrutura, que anda com as próprias pernas, que consegue contratar jogadores, atrair jogadores, que vende jogadores também. O Manchester City é um clube que consegue vender bem jogadores, o Paris Saint-Germain não. Então, pode até não ganhar Champions, pode ser que o Paris Saint-Germain ganhe antes. O Paris Saint-Germain chegou numa final de Champions antes do Manchester City chegar, mas a gente vê. Tem uma diretoria que é mantida há muito tempo, com Tite Bergenstein, com o Ferran Soriano como o CEO, o Pep Guardiola, técnico há muito tempo, uma forma de jogar definida há muito tempo. Tem um grupo, né, hoje, que sai espalhando por outros países do mundo a mesma forma de se pensar futebol. Então, existe uma metodologia dentro do Manchester City, existe uma forma de tentar ganhar. Tanto que para ganhar tantas Premier Leagues igual eles têm ganhado, coincidência não é. Você está trabalhando muito bem ao longo prazo. Outra coisa é um jogo de mata-mata, que a bola pode bater na trave, entrar, bater na trave e sair, e você ser mais ou menos penalizado, mais ou menos agraciado com aquilo. Muito difícil explicar que o Real Madrid não chute nenhuma bola em 90 minutos e chute duas nos acréscimos e essas duas entrem. Então, na Liga dos Campeões você está mais sujeito a isso. No campeonato inglês, que é um campeonato de regularidade, o Manchester City mostra como que esse trabalho tão coerente dá certo. E o Paris Saint-Germain a gente vê que numa liga que ele domina amplamente o orçamento, que ele domina amplamente todas as ações do mercado, ele chegou a perder um campeonato para o Lille, ele chegou a perder um campeonato para o Mônaco. Nos últimos 6 anos ele não ganhou 2. O Manchester City do Pep Guardiola tem mais títulos, ou tem igual, né? 4 títulos, o que o PSG tem na França. Então a gente vê que no longo prazo, a gente entende muito bem esses dois clubes. Outra coisa é que no mata-mata, como o da Champions, por exemplo, o Paris Saint-Germain possa chegar, como chegou um ano, como no outro ano caiu numa semifinal para o Manchester City, mas que pode chegar. O endividamento do Paris Saint-Germain se dá por quê? Um clube que compra muito, que paga salários altíssimos, que até tentou no mercado de 2020 e 2021 fazer contratações grátis, né? Contratou o Donnarumma, contratou o Sérgio Ramos, contratou o Messi sem pagar, mas é um clube que gasta muito nas contratações, que como não tem uma
ordem do que vai fazer esportivamente, porque está sempre mudando. Já foi o Antero Henrique, já foi o Leonardo, agora é o Luiz Campos. Está sempre mudando o seu diretor de futebol, está sempre mudando a forma de pensar futebol, está sempre mudando o técnico. Então está sempre tendo que mudar também os jogadores. Então é um clube nada coerente. É um clube que tem um dinheiro infinito, e eu já vou explicar aqui por quê, e que sai fazendo isso. E outra coisa, como o Manchester... E aí é uma opção, talvez correta de tentativa do Paris Saint-Germain, que é o seguinte. Como o Manchester City tem por trás dele a Premier League, que distribui muito dinheiro, que os clubes ganham muito dinheiro na Premier League, ele tem uma fonte de receita alta. O Paris Saint-Germain na França não teria uma fonte de receita alta. Então ele tem que ampliar as receitas dele para poder competir com os outros europeus via patrocínios. E como que você vai ter patrocínios? Se você tem jogadores interessantes, se as pessoas querem assistir o seu jogo. Então, se você não tem jogadores midiáticos, ninguém vai querer assistir o seu jogo. Nem falo da cota de TV, né? Porque isso é uma atribuição da Liga Francesa. Mas o seu mercado asiático, sul-americano, norte-americano, africano, seu mercado não vai funcionar. Você não vai conseguir patrocinadores, venda de camisa, enfim, tudo isso que supõe. A chegada do Messi, por exemplo, aumentou em 10 o número de patrocinadores do Paris Saint-Germain. Você não vai conseguir ganhar dinheiro, então você precisa das grandes estrelas para que as pessoas se interessem pelo seu clube, porque eles não se interessam pela sua liga, que é o que acontece com o Manchester City. Só que o preço dessas grandes estrelas é altíssimo, não é sustentável. Então, quando você contrata o Neymar e depois renova com o Neymar, você está gastando talvez muito mais do que o Neymar te possa gerar. Quando você contrata o Messi, por mais que ele aumente os patrocínios, a máquina Paris Saint-Germain não é o suficiente para todo o potencial que esses caras têm. Por exemplo, o Barcelona tem um museu que até antes da pandemia era visitado por quase 2 milhões de pessoas, que a entrada custa 30 euros. Era quase 60 milhões de euros só de museu, em dia que não tem jogo. Fora tudo que ganha de match day, fora tudo que ganha na loja. A loja do Barcelona é imensa, tem 3 andares. A loja do Paris Saint-Germain fica de fora do estádio, fica do lado de fora do estádio. Eu lembro que eu fui fazer uma vez uma matéria lá, assim que o Neymar chegou, queria fazer na sala de troféus e tal, tava fechado, só ia abrir em fevereiro, porque tava em reforma, e era julho, então assim, 6 meses que ia ficar fechada lá a parte de visitação do Parque dos Príncipes. Então é um clube que, claro, que evoluiu em muitas coisas, mas que tem a dificuldade de explorar a parte de marketing, por ser na França, por as pessoas não terem tão interesse por futebol presencialmente ali, como tem outros gigantes do futebol europeu, como tem o Barcelona, o Real Madrid, o Manchester United e outros clubes que geram isso. Então é uma dificuldade que tem o Paris Saint-Germain. E esportivamente não é esse clube coerente, né? Então o prejuízo de 369 milhões da temporada passada não é o único, porque eu peguei para ver aqui, tem um órgão na França que chama DNCG, que é Diretório Nacional de Controle de Gestão. E ele faz o controle de gestão, ele é um diretório nacional, faz isso nacionalmente, controle de gestão dos clubes de futebol. E ele tem lá todos os balanços dos clubes dos últimos anos, eu peguei dos últimos 3, que são os mais impactantes, para ver. 2021-22 ainda não está no DNCG, é um relatório que já saiu na imprensa e tal, já está todo deglossado, simplesmente não saiu no órgão nacional. 370 milhões de prejuízo na temporada passada, a 2021, né? A retrasada, simplesmente 2 balanços atrás. 224 milhões de prejuízo. Na temporada 19-20, 124 milhões de prejuízo. Tem muito de Covid aqui também, né? Então, o Covid também tirou a receita, tirou a presença do torcedor no estádio. O campeonato francês não acabou, então teve o prejuízo de cota de televisão também. No total, dá 718 milhões de euros de prejuízo em 3 anos que teve o Paris Saint-Germain. Cara, não é que ele teve de despesa e tal, prejuízo de 718 milhões de euros em 3 anos. É pior que o Barcelona, tá? O Barcelona chegou a ter um ano de 420 milhões de euros de prejuízo, mas é bem pior que o Barcelona. E aqui entra a questão da concorrência. Por que o Paris Saint-Germain pode ter 720 milhões de euros quase de prejuízo e um clube como o Barcelona não pode? Porque o Paris Saint-Germain tem um dono que pode chegar lá e dar mais dinheiro. O Qatar. Basicamente isso. O fair play financeiro da França contempla isso, de que se você tem um dono, se você tem um acionista, e se esse acionista é capaz de pagar a sua dívida, tá tudo certo. Você pode se endividar de novo no ano que vem, se ele for lá e pagar, se ele tiver dinheiro para pagar, não tem nenhum problema. Outra coisa é que você não tem esse acionista, que você tenha dívidas e que você não tenha dinheiro para pagar, né? Que você tem que ter liquidez o suficiente para pagar. Então, se você tiver 50 milhões de prejuízo, mas aqui você tiver uma carteira com 50 milhões, tudo bem, o fair play está tudo certo, você vai lá e paga e acerta essa dívida. No caso do Paris Saint-Germain, essa carteira se chama Qatar, né? Se chama um paizinho
que vai lá. Um paísinho, eu não quis ser deselegante, tá? Simplesmente porque é um país muito pequeno mesmo, de tamanho, de geografia. Desculpa, porque eu sei que isso é outra coisa. E não foi a intenção. Quando eu quero criticar, eu critico abertamente. Agora não foi a intenção. Eu não edito os vídeos, então tenho que me explicar. Mas tem lá um país pequeno que é capaz de ir lá e dar muito dinheiro para que eles saldem esses problemas. Inclusive o fair play financeiro da UEFA também contempla isso. O problema é que cada país tem um fair play financeiro diferente. Aqui na Espanha, o fair play financeiro é muito rígido e clubes como o Barcelona perdeu o Messi, os clubes espanhóis estão tendo muita dificuldade porque eles não podem se endividar, por mais que tenham acionistas, né? Valência tem acionista e tal, que eles tenham donos para fazer aporte, isso não pode acontecer aqui. Então, o fair play financeiro aqui é de um jeito, na Inglaterra é de outro, na França é de outro, cada um tem as suas regras, e as regras da França beneficiam o Paris Saint-Germain, porque permitem que um dono pague as suas dívidas se você não for bem gerido. Isso é o que o Paris Saint-Germain não está sendo bem gerido, um clube que tem 720 milhões de euros de dívidas em 3 anos. Esse clube não está dando certo. Outra coisa é que dentro de campo dê certo, o que também não está, mas fora de campo ele não está dando certo. E essa dívida não representa o que representa a dívida do Barcelona, o drama que foi, que esse clube quase fechou, que não tinha dinheiro, porque o Barça é uma empresa. O Barça é sua casa. Se você ganha 100 e se você gasta 150, esses 50 vão te fazer falir. Então, não tem outra. Eu peguei aqui para vocês verem a diferença dessa temporada. Eu peguei no Transfer Market mesmo a diferença de vendas e compras de Manchester City e de Paris Saint-Germain para vocês entenderem também o perfil dos clubes. O Manchester City, em compras, gastou 139 milhões de euros. 139,5 milhões de euros. Em venda, 159 milhões de euros. Então, tem uma diferença aqui de 25 milhões de euros. A compra do Haaland é diferente, porque ele custou 60 ou 70 ao Dortmund, agora não me lembro. Vamos ver quanto o Transfer Marketing diz. Diz que custou 60 milhões. A questão é que teve muitas comissões ao pai, ao empresário, ao intermediador, não sei o que simplesmente a compra chega quase a 150 milhões de euros, e aí depois tem um salário. Então, assim, tem 25 milhões de euros de lucro, né? Entre o que vendeu e o que comprou, porque vendeu Sterling, quem mais que vendeu? Vendeu Gabriel Jesus, Zinchenko, Pedro Porro, enfim, vendeu aí depois outros jogadores mais baratos. Já entra na conta da temporada passada o Ferran Torres. E o Paris Saint-Germain, por outro lado, se for ver aqui, ele teve de compras 147 milhões, fora a renovação do Mbappé, que é uma super compra, né? O Mbappé, segundo, isso não foi divulgado oficialmente, mas segundo as notícias de meios com muita credibilidade, o contrato dele em 3 anos custa 630 milhões de euros, então são 210 milhões de euros por temporada, entre luvas, né, que é a assinatura, mais os salários. Cara, 210 milhões de euros por temporada é uma grandíssima contratação todos os anos. É um Neymar por ano, basicamente, o que é a renovação do Mbappé. Então é 147 milhões de euros simplesmente em compra de jogadores, porque o PSG gastou 41 milhões no Vitinha, 38 no Mendes, 23 no Fabian Ruiz, 18 no Carlos Soler, 15 no Renato Sanches, 12 no Mukiele. E Paris Saint-Germain só vendeu 54 milhões. Cara, quando você compra 147 e vende 54, quando você vende 3 anos com uma dívida de 720 milhões, né? Acumulando dívidas que chegam a 720 milhões. Aí você faz um contrato com um cara de 200 milhões por ano por 3 anos. E você ainda no mercado tem 100 milhões de diferença entre o que você gastou e o que você vendeu. É um absurdo. E eu estou falando tudo isso porque ainda vai somar mais uma coisa. O Paris Saint-Germain está a ponto, está a horas ou a dias, de anunciar a renovação de contrato com o Messi por mais um ano. E vai ter reajuste salarial, ele vai ganhar mais. Enfim, não bastasse 3 anos de prejuízo, não bastasse renovar com o Mbappé por 200 milhões por ano, não bastasse, já nem cabe mais mão na tela, 100 milhões de diferença entre compras e vendas, ainda tem renovação do Messi. Porque eles podem fazer isso. Porque tem um país que vai pagar tudo isso. Tem um papai rico, basicamente, agora sim eu quero fazer crítica, tem um papai rico que vai tirar quanto dinheiro você precisar para você gastar de qualquer jeito, para você gastar de forma com que outros clubes não podem gastar, e vamos ver se dá certo. Gasta, compra, renova, dá mais dinheiro, dá um cheque em branco e vai fazendo isso. Para mim, é uma brincadeira sem graça. Que todos os clubes tenham regras muito rígidas e que outro não tenha. E que esse outro possa fazer o que ele quiser, quantas vezes ele quiser, de forma completamente irresponsável como faz, para tentar ganhar um título, que se ganhar vai ter lá os seus méritos, né? Porque dentro de campo, no final das contas, entra em campo 11 de um lado, 11 do outro, mas depois disso tudo aqui,
meio que não faz mais que obrigação o Paris Saint-Germain se um dia ganhar a Liga dos Campeões. Enfim, é muito diferente como PSG e Manchester City veem o dinheiro, veem os seus pais ricos, porque o City também tem um pai rico. Como que eles vão bater na porta desse pai e pedir dinheiro é bastante diferente. Só para explicar, a punição que o Manchester City recebeu da UEFA e o Paris Saint-Germain não, né? Porque o Manchester City teve aí a ponto de ter uma punição grande, que acabou sendo mais curta da UEFA, quando ele é comprado pelo grupo dos Emirados Árabes. O patrocinador, a companhia aérea, né? A Etihad Airlines, Fly Emirates, não, enfim, a Etihad, Fly Emirates com certeza não é, mas a Etihad Airlines, e teriam pagado mais pelo patrocínio do que ele valia, como uma forma de maquiar o dinheiro que o papai estava dando ao Manchester City. Assim entendeu a UEFA e aplicou lá uma multa. O Paris Saint-Germain também poderia ter recebido uma punição por isso, quando contratou o Neymar e o Mbappé. A questão é que a UEFA perdeu os prazos, não apresentou denúncia, expirou e não aconteceu nada com o Paris Saint-Germain. Mas para saldar dívidas, pode-se continuar recebendo dinheiro do seu papai rico para o fair play financeiro da França. O da UEFA tem um pouco mais de regras, que você não pode ter 3 anos de prejuízo. O Paris Saint-Germain já está em 3 anos, pelo visto ano que vem vai ter mais, mas eu vi que mudou regras, talvez não seja bem assim por causa da pandemia. Enfim, é um pouco mais complicado de explicar. Mas aqui a questão é, olha a escalada que eu fiz de dívida, de Mbappé, de diferença de contratações e gastos de Messi, que o Paris Saint-Germain pode fazer, e que o Real Madrid, que tem muito dinheiro, porque ele ganha esse dinheiro, porque ele tem todos os méritos do mundo em ser um ótimo captador de receitas, em fazer contratações que não sejam tão caras, em estudar o mercado, estudar como que vai se aproximar do jogador, esperar acabar o contrato do Rudiger, esperar acabar o contrato do Alaba, como fez o Real Madrid, e garimpar o Vinícius, e garimpar o Rodrigo, e garimpar o Endrick. Olha os méritos que tem o Real Madrid para essas coisas, para na hora de contratar o Mbappé, que vai juntando dinheiro para contratar o Mbappé, o outro, que não joga as mesmas regras, pode fazer o que quiser para renovar. O Bayern de Munique, na Alemanha, tem que ir buscar os jogadores do futebol alemão que vão acabando o contrato e tal. Dificilmente faz uma contratação fora da Alemanha. O Bayern de Munique forma muitos jogadores, né? Neuer, Thomas Müller, Kimmich, todos formados ali dentro. E capta outros também do futebol alemão para conseguir competir. O Bayern de Munique tem 25% do clube que é de empresas, né? Audi, Adidas e Allianz são esses três, tem 25% da parte de futebol do Bayern de Munique, não do clube como um todo, mas da parte de futebol. Então também tem aporte financeiro dali que é para conseguir competir. Então, enfim, já tem um documentário aqui, mas era para explicar por que Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, se quiserem outro, Liverpool e até buscar clubes da Premier, tem tanta dificuldade de competir com isso aqui que o Paris Saint-Germain pode fazer. Para mim, assim, não é novidade, não tem muito fato novo aqui, é simplesmente a diferença do que lucrou o Manchester City e o prejuízo do Paris Saint-Germain. Como são dois clubes estados, eu quis explicar, mas para vocês entenderem como é difícil disputar jogador, contratação e tal com um clube que faz isso. O Messi saiu do Barcelona porque o Barça não podia pagar, porque tinha fair play. E no ano que o Paris Saint-Germain contratou o Messi, ele tinha tido 200 milhões de euros de prejuízo. Então por que um pode e outro não? Enfim, espero que esteja explicado, entendido, porque é confuso mesmo. E espero que vocês curtam isso aqui, de verdade. Clica aí no curtir e clica no se inscrever também, porque eu fico vendo que uma porrada de gente assiste e não é inscrito. Tá falado, meu povo? Ainda tá no meio da semana, vocês vão mantendo aí o pé no freio com juízo. Mentalmente já pode ir perdendo o juízo, mas vai mantendo o pé no freio, tá certo? Até uma próxima, hein? Não sei quando que vai ser. Talvez depois do jogo do Barcelona com Betis, talvez antes. Valeu, gente. Boa noite pra vocês. Ou bom dia. Não sei que hora vocês estão vendo isso. Agora sim.